Olá, crianças! Vamos dar continuidade à nossa aulinha de hoje, agora matemática, e para isso eu preciso que você pegue o seu livro e abra com a tia, aqui ó, na página 281, que nós vamos começar aqui desse trechinho para baixo, dando continuidade ao assunto dessa semana, que é medida de tempo, medida de temperatura. E hoje é dela que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o termômetro. Você sabe o que é um termômetro? Você sabe para que serve um termômetro? Bom, termômetro é um instrumento que nós usamos para medir temperatura. Pode ser para medir temperatura de pessoas, temperatura dos lugares, né, do ambiente. E aí, eles têm formatos e tamanhos diferentes. Esses, para medir a temperatura do ambiente, existem tamanhos menores, residenciais, que ficam presos na parede, e aí ele tem as medidas também. Vou tentar arrumar uma imagem, porque esse eu não tenho aqui na minha casa, vou tentar botar uma imagem para vocês. Mas também tem aqueles que são muito comuns, como esse que está aqui na imagem do seu livro, que a gente encontra facilmente nas cidades, nos bairros. Aqui em Campo Grande a gente acha esses termômetros grandes que indicam a temperatura com números, né, na tela digital. Aí a gente sabe quantos graus está fazendo naquele dia. Importante eu falar sobre graus. O que você tem que saber? Aqui no Brasil, a medida, né, o padrão que determina a temperatura é o graus Celsius, como está em negrito aí no seu livro. A representação disso, a gente tem a medição em grau, deixa eu pegar aqui, grau Celsius, ou a gente representa dessa forma, faz um ozinho, né? E o C maiúsculo, o ozinho na frente, aqui no alto, um zerinho, e o C. Essa é a forma de representar. Aí, por exemplo, hoje a temperatura está muito agradável, está fazendo 19 graus Celsius. A gente representa, ó, dessa forma, 19, coloca o grauzinho e o C ao lado, certo? Vamos ler juntos aqui no seu livro o que está dizendo? Ó, o termômetro é usado para medir temperatura. Uma unidade de medida que usamos para medir temperatura é o grau Celsius, que indicamos pelo grauzinho, e o C. Foi exatamente o que a tia Carol falou. Em outros países, existem outra unidade de medida muito comum, que é o Fahrenheit. Mas aqui no Brasil, o padrão é medir a temperatura em graus Celsius, ok? No termômetro da foto ao lado, a temperatura marcada é de 2 graus Celsius. Quando a gente olha aqui, ó, tá marcando 2 graus Celsius. Crianças, quanto mais próximo do zero estiver marcando a temperatura de um termômetro, mais frio está esse ambiente. Agora, quanto mais distante a temperatura estiver do zero, significa que está mais quente, mais calor, ok? Nos termômetros caseiros que nós temos para medir temperaturas, tem um modelo digital, que é esse aqui, não sei se é o que você tem na sua casa, né? A gente aperta o botãozinho, coloca embaixo do braço, fica paradinho, em alguns minutinhos ele apita e aqui de forma digital aparece a temperatura do nosso corpo, para a gente saber se está com febre ou não, por exemplo. Existe esse daqui, que é um outro termômetro também muito usado, né? Tá vendo aqui? Não sei se você consegue ver na tela, tem um tracinho cinza que está se movimentando. Como que funciona? A gente coloca essa parte de metal também embaixo do braço, ela vai aquecer, né, de acordo com a temperatura do nosso corpo, e vai fazer esse tracinho que você viu aqui, ele vai... Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer de novo. Estão conseguindo ver? Tá aqui perto do meu dedo. Ó, apareceu aqui. Esse tracinho, ele se expande, marcando exatamente, indicando, né, aqui na numeração,
que tem, né, uma numeração que tem aqui, tá pequenininho, indicando a sua temperatura. Se tiver abaixo do 37, você não está com febre. Se estiver acima do 37, já tem que ficar de olho, porque você está entrando em estado de febre. E esse que está muito famoso no momento onde a gente vai, né? Alguém aponta isso ou para a nossa testa ou para o nosso pulso, e ele indica na hora, aperta o botãozinho, pip, e ele sai a nossa temperatura aqui. Então, esses são os instrumentos. Essa é a função do termômetro. Medir temperaturas, podendo ser do ambiente ou de uma pessoa. Os formatos vão variar e você já sabe que o padrão, a unidade de medida de temperatura aqui no Brasil é grau Celsius, certo? Sabendo disso, e outra coisa, resumindo, quanto mais perto do zero essa temperatura for medida, como está aqui nesse termômetro lá que é Turistas na Praça João Ribeiro, em São Joaquim, Santa Catarina. Tiraram a foto desse termômetro marcando 2 graus. Isso significa que está muito frio. Às vezes a temperatura pode estar abaixo de zero. Como que a gente sabe? Num termômetro de reta, aqui, né, de reta numérica, vai ter o zero, a temperatura vai estar marcando ali embaixo, a gente vai saber. Agora, num termômetro digital, como esse, de rua, né, que mede a temperatura do ambiente na rua grande, ele vem com um tracinho menos na frente. Então, vamos supor que tivesse uma temperatura abaixo de zero, 5 graus abaixo de zero. Como que isso é representado? A gente coloca um tracinho simbolizando menos na frente, 5 graus Celsius. Isso aqui significa que é 5 graus abaixo de zero. Isso é muito frio. E quanto mais distante do zero, como eu já falei, significa que está calor. Por isso que a gente fala assim, Rio, 40 graus, 45 graus no verão, né? Às vezes o termômetro chega a marcar perto de 50 graus, é um dia muito quente. Vamos deixar de conversa e vamos fazer o trabalhinho aqui do livro na página 282. É bem fácil, tá aqui, ó. Isabela e seu pai estão assistindo a previsão do tempo na TV. Aqui, ó, os dois, aí tem a imagem e na TV tem as informações da previsão do tempo. Para o dia 16/10, 17/10 e 18/10. Ao lado, em graus Celsius, como que vai estar essa temperatura. No dia 16, 30 graus Celsius. Dia 17, 29 graus Celsius. Dia 18, 20 graus Celsius. Com essas informações, vocês vão responder as perguntas aqui abaixo. Vamos lá? Considere a previsão do tempo na TV e faça o que se pede. Letra A. No dia 16/10, segundo a previsão do tempo, fará ... graus Celsius. É só colocar o número. Letra B. No dia 17. Letra C. No dia 18. Preencheu? Vem para a letra D. Em qual desses dias a previsão de maior temperatura? O dia que vai estar mais quente. Letra E. Qual é a diferença em graus Celsius entre a maior temperatura prevista e a menor? Lembrando que diferença é quando a gente quer saber quanto que um vai fazer mais do que o outro. Então é a continha de menos. Você vai pegar a maior temperatura menos a menor e vai encontrar a diferença colocando o resultado aí nessa atividade. Número 2. Destaque os termômetros da página A15 no final do livro e colhe-os abaixo de modo que fiquem ordenados da menor para a maior temperatura. Então, você vai vir aqui no final do seu livro, na página A15, deixa eu achar aqui, ó, para mostrar para vocês. Tá vendo aqui? Vocês vão destacar esses 4 termômetros, são termômetros de rua, e cada um deles, eles estão marcando temperaturas diferentes. Aí você vai destacar, vai arrumar aqui, vai colar, né? De forma que eles fiquem com as temperaturas ordenadas da menor temperatura
para a maior temperatura. Mole, mole. Fácil, fácil. Cuidado na hora de destacar, se estiver difícil você pode usar a tesoura e usa pouca cola também para não sujar o seu livro e colar todas as páginas, ok? Só um pinguinho já resolve. Para terminar, você vai vir para a página 283. Essa página é bem legal. Tem uma atividade que vai ensinar e estimular você a fazer uma pesquisa. Você sabe como fazer uma pesquisa? Como que você organiza as perguntas? E principalmente, não é só perguntar, depois você tem que organizar os resultados, as respostas que você obteve. Geralmente, a gente faz isso usando tabela. Tabela é quando a gente faz aquele quadro, né? Faz um quadro e aí você divide o quadro, você vai colocar qual é a pesquisa que você está fazendo. Aí você vai colocar o quê? As perguntas que você fez, né? Vai escrever as perguntas que você fez. E aí aqui o nome das pessoas ou o número de pessoas que você perguntou, meninos, meninas, adultos, crianças, né? E vai botar quem respondeu quantas meninas respondeu aqui, você vai colocar o número. Quantos meninos respondeu aqui na letra A? Enfim, organizar essas respostas. Ou então você pode fazer isso em gráfico. Gráfico é quando você faz, né, uma reta aqui e a outra aqui. Aí aqui as perguntas ou as letras, letra A, B, C, né, ou o nome das pessoas. Aqui a quantidade, geralmente aqui vem os números, e aí você faz barras representando a quantidade, né, do resultado final. Então, tabela e gráfico. Tava olhando, parecia ao contrário. Bom, já expliquei como é que conclui uma pesquisa, então vamos ler juntos aqui e ver o que a atividade está propondo? Número 1. Ana entrevistou 30 alunos da sua turma. Veja a entrevista que ela fez com o Bruno. De que bicho de estimação você mais gosta? Cachorro, gato ou coelho? Eu gosto de gato, Bruno respondeu, então ela marcou. O que você mais gosta de fazer? Assistir a TV, brincar com os amigos ou jogar videogame? Eu gosto de brincar com os amigos, ela assinalou a resposta do Bruno. Qual é o mês do ano em que você faz aniversário? Ele respondeu outubro. Ela pensou, porque quando o balãozinho está aqui com essas 3 bolinhas, significa que está pensando e não falando. Ufa, terminei de fazer todas as entrevistas, mas ainda não terminei a pesquisa. Por que vocês acham que ela falou isso? Ela entrevistou 30 pessoas, né? Tá dizendo aqui 30 alunos da sua turma. Então, ela tem 30 folhas dessa com essas 3 perguntas. Ela concluiu a entrevista. Mas por que ela está dizendo que não terminou a pesquisa? Quem mata essa charada? Bom, ela não concluiu a pesquisa porque ela ainda não juntou as informações finais. Agora ela precisa organizar essas respostas. Quantas crianças desses 30 responderam na número 1, A, B ou C, a opção A, B ou C? Na pergunta número 2, quantos responderam o A, quantos responderam B e C? E na terceira pergunta, para dar o total, ok? Então vamos lá, a pergunta aqui, ó, o que Ana precisa fazer para terminar? Acabei falando aqui, você com as suas palavras responde essa pergunta. Número 2. Agora é a sua vez. Reúna-se com 3 colegas e façam uma pesquisa seguindo o roteiro ao lado. Bom, como a gente não está na escola, não vai dar para se reunir com seus amigos. Mas aí eu tenho uma dica para te dar. Como é que você vai fazer esse trabalho? Você vai seguir esse roteiro passo a passo aqui para montar a sua pesquisa. Você vai formular 3 perguntas do seu interesse, 3 coisas que você quer saber com as pessoas que moram com você, com as pessoas da sua casa. Ou, se você quiser telefonar para algum parente, algum primo, avô, Dinda, Dindo, você vai estabelecer quantas pessoas você vai perguntar e as perguntas que você quer saber a resposta que elas vão dar. Organizando isso, seguindo o roteiro, você vai ter
o resultado da sua pesquisa. E aí fazer exatamente o que está pedindo aqui nesse roteiro. Vai ser bem legal, hein? Uma pesquisa toda montada por você, desde as perguntas até os resultados, se você vai expor em tabela ou se você vai expor em gráficos, ok? Você escolhe o jeito que você vai expor esse resultado. Crianças, essa é a atividade de hoje. Vamos ficar por aqui, terminando. Faz com capricho. Se quiser, posta lá que a tia vai amar ver o que você perguntou, para quem você perguntou. Tá joia? Terminando, bom final de semana. Até a nossa próxima aulinha.